Olá! Olá, tudo bem? Mais uma aula online para vocês, a nossa série sobre comunicação. Como desenvolver uma comunicação mais eficaz, como fazer um vídeo, uma palestra, ou falar em público de uma maneira mais efetiva, né? Mais Uhum, funcional, com mais sucesso. exatamente, exatamente. E eu vou começar dizendo o seguinte: uma pesquisa demonstra que as palavras são responsáveis por 5% de um contexto na comunicação. Tá? Essas palavras, quando faladas, são responsáveis por 38%. E 55% na comunicação, o que dá a responsabilidade maior são as expressões corporais, né? Os nossos gestos. Isso quer dizer que toda atenção é importantíssima na comunicação. E a gente vai falar sobre algumas estratégias, né, Michele? Isso. Estratégias para você se comunicar melhor. Hoje é uma aula muito teórica, tá, gente? Muito teórica, né, Michele? Sim, papel e caneta na mão, anota aí, porque a gente anotou algumas estratégias importantes para que a gente possa se comunicar de forma eficaz com as pessoas, para que a gente não possa ser mal interpretado, mal compreendido, né, Marco? Então, já vou te fazer uma pergunta, Michele. O que a gente precisa evitar numa comunicação? Então, vamos lá. Ahn, Dar ordens, exigir, impor. Se for necessário dar uma ordem, tá? Você pode ressaltar que acredita na capacidade da pessoa de realizar tal tarefa, que você acredita na capacidade que ela tem para aquilo que ela foi solicitado. E nunca se esqueça das palavrinhas mágicas. Por favor, por gentileza, você Isso poderia. é importantíssimo e é muito diferente, né? Você mandar, né, dar uma ordem e você falar assim, ó, eu quero que você faça isso aqui, porque eu confio que você tem todos os requisitos para tornar essa tarefa muito bem feita. É diferente, né? Você acabou que deu uma ordem, mas de uma maneira muito mais É, por gentileza. Você poderia, e eu acredito na sua capacidade. claro, com certeza. Outra, vamos lá. Aconselhar, sugerir, sem que o outro esteja receptivo. É necessário sempre saber se o outro está receptivo ao que a gente vai falar, aconselhar, vai sugerir, né? Em geral, é melhor ajudar a pessoa a elaborar uma nova alternativa a partir da percepção e experiência dela própria. Tá? É, A não ser que a importantíssimo. pessoa venha e te peça um conselho, te peça uma sugestão. Fora isso, é, tente fazer um movimento com que a pessoa, através da percepção dela, da experiência dela, ela busque um novo olhar da situação. Sim, importantíssimo isso. E também interpretar, né, saber interpretar na comunicação é muito importante, né, Michele? É, outro que a gente anotou é o interpretar. Cuidado ao interpretar. Você pode estar interpretando de forma errada. Eu anotei aqui um exemplo. Você está com medo do que ele vai pensar? De repente a pessoa nem está com medo, de repente a pessoa nem passou isso pela cabeça dela e você já interpretou algo que a pessoa passou. Quando a gente fala isso para você não interpretar, no caso, você também tem que usar o outro lado, Sim, é né? verdade. Porque você também tem que tomar cuidado com aquilo que você tá, a informação que você está passando para a pessoa, que Exatamente. história que você está contando, porque você também pode ser mal interpretado, né, E Marco? hoje nas redes sociais isso é muito preocupante, assim, quantas frases, quantos vídeos, quantas insinuações são mal interpretadas e causa, até principalmente em época política ou futebol, interpretam de uma maneira errônea, acaba causando um certo conflito entre as pessoas. Sim, não, ó, como o Marco falou, se em torno de 5%, né, 5 a 7% só das palavras que representam o contexto, você tem que tomar cuidado
com a tua expressão corporal, teu tom de voz, como as palavras são comunicadas. Às vezes, a gente, quando lê uma mensagem de WhatsApp, a pessoa manda com uma entonação e a gente, quando está lendo, lê com outro tipo de entonação. Então, tomar cuidado também com alguma mensagem que você vai mandar pelo WhatsApp, ou cuidado com as coisas que são escritas, porque quem está lendo tem o direito de interpretar da forma que quiser, né? Então, se você quer passar uma informação muito específica, é importante que você faça ou por áudio ou por vídeo. Eu particularmente, eu gosto muito de enviar áudio para explicar exatamente a entonação do que eu estou querendo falar com a pessoa. Aí tem gente que fala assim, eu não falo em áudio porque eu detesto a minha voz e eu tenho vergonha. Gente, aproveita essa coisa de mandar áudio para acabar com essa coisa de receio, timidez, enfim. Isso aí. Cuidado com aquilo que você escreve. Nem todo mundo interpreta o mesmo livro da mesma forma. Não é, Marcos? Sim, com certeza. Então, um texto, As palavras falam de cada maneira com uma pessoa. Vamos lá, o outro. Pressupor. Tomar como certas coisas que você acha óbvio, que o outro está pensando, como se pudesse ler a mente do outro, entendeu? Você tem que tomar cuidado em tomar como certa coisa que você acha óbvio no outro. E nem sempre pode ser óbvio. Eu anotei aqui um exemplo. Eu achei que você sabia, ou eu pensei que você tinha feito isso. Enfim, cuidado para não achar que a coisa é óbvia demais e, na verdade, ela não é. A pressuposição é a mãe do conflito, da confusão. Eu até vou dar um exemplo. Diz um ditado, né? Não tem um ditado que fala a pressuposição é a mãe da confusão. Eu vou dar um exemplo até como professores, eu e a Michele, a gente toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes a gente está ensinando algo que é muito óbvio, que a gente tem que tomar cuidado. Isso é óbvio para a gente, que pratica há anos isso. Com certeza. Né? Mas para aquela pessoa é uma novidade, é uma luz no trabalho dela, no aprendizado dela. Então a gente tem aprendido muito isso também. Até tem aquela famosa frase, a maldição do conhecimento, né? Você vai adquirindo conhecimento durante a tua vida e você acha que as pessoas também sabem a mesma coisa, então você fala tudo pela metade achando que a pessoa entendeu, e não é bem assim. Principalmente professores, e você quer explicar algum conteúdo na internet, você precisa pensar o seguinte: sim, tem muita gente que entende o que você fala de primeira, mas a grande maioria quer mais explicações sobre o que você está falando. Então, fala do passo a passo mesmo. Passo a passo. Eu até anotei um tópico desse, Marco, que é... Depois a gente vai chegar nela, que tem a ver com isso. Que tem a ver com isso, Okay. Vamos lá. Outro ponto importantíssimo. Ridicularizar ou desqualificar de forma direta ou através de apelidos, metáforas. Gente, tem pessoas que têm a mania de fazer brincadeiras que são desqualificadoras ou que muitas vezes deixa a pessoa sem graça, desconcertada. Cuidado. Isso não é legal, isso pode constranger e causar até um sofrimento, tá? Fora que isso mexe com a autoestima. Então, cuidado. Eu sempre ouvi um ditado do meu pai que era: minha filha, não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Então, cuidem com as brincadeiras, né? As famosas brincadeiras de mau gosto, aquele ditadinho, eu perco amigo, mas eu não perco a piada. Gente, cuidado. Nem todo mundo tem a mesma vibe de brincadeira, tá? Nem todo mundo tá a fim de ouvir determinadas coisas que você quer falar. Então, cuide com as suas palavras.
ok? Sem ridicularizar e sem desqualificar ninguém, tá? Não importa a situação, por mais que essa pessoa mereça ou não, enfim, não falem coisas do tipo, né, Marco? É isso aí. Estratégias para uma boa comunicação. Isso Vamos aí. seguir? Vamos. Crítica. Ao fazer uma crítica, é importante termos em mente o seu objetivo, ser específico, evitando atingir a identidade da pessoa com generalizações ou rotulações. Outra coisa, crítica. A crítica, ela só é feita para ser construtiva. Por isso que eu coloquei aqui. É importante termos em mente o objetivo e ser específico para que essa crítica aconteça e não atinja a identidade da pessoa. Exatamente. Né, Isso aí. Marco? E tem que tomar muito cuidado, tá? Porque às vezes a gente acha que está criticando e como uma maneira construtiva, mas no fundo a gente está destruindo um trabalho, assim. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de crítica que você vai fazer, né? A mesma coisa com elogios, né, Michele? Elogios é a mesma coisa. Eu tenho que tomar cuidado com os elogios. Tem gente que não gosta muito de elogio, tem gente que não acredita. Eu particularmente eu gosto muito de elogiar porque assim, ó, eu elogio, né? Eu não gosto de algumas coisas, por exemplo, assim, questão musical, questão de gosto, tem coisas que eu não gosto, apesar de eu respeitar, né? Então, assim, eu não gosto, eu não fico falando que eu não gosto, mas quando eu gosto, a Michele sabe disso, é porque eu realmente gostei. Então, quando um aluno, por exemplo, ele está se superando, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que eu sei que ele não gosta de elogio, mas eu também tenho que fazer a minha parte, porque é verdadeiro. Se eu estou elogiando ele, é porque eu estou dizendo assim, ó, cara, você deu um salto. E esse salto, você precisa saber que deu esse salto. Porque esse salto, para mim, também é importante eu falar para você que, para mim, como professor, é uma vitória. Então, tem essa coisa toda, o elogio, mas cuidado com os elogios manipulativos. Isso aqui que eu anotei. Cuidado. Elogios manipulativos. Tome cuidado com alguns tipos de elogios. Saiba se eles fazem o outro se sentir manipulado ou induzido a fazer algo que não queria. Isso também é super importante, né, Marco? Poxa. Para uma boa comunicação. Tudo que a gente está falando aqui é para uma boa comunicação. O que você não seja mal interpretado na sua comunicação. E seja essa comunicação onde for, né? Ou em público, ao vivo, ou na internet, Sim. que é um grande foco nosso. No ambiente de trabalho, numa relação social, acho que esses tópicos são uma premissa para qualquer tipo de relação que haja uma comunicação. Vamos lá. Incongruência. Suas palavras dizem uma coisa e seu tom de voz, gesto, expressão corporal dizem outra, fazendo com que as mensagens sejam contraditórias. Você tem que tomar muito cuidado em subestimar as pessoas e achar que você vai falar palavrinhas bonitas para ela e, de repente, o teu olhar não está dizendo isso, o teu tom de voz e a tua expressão corporal. Cuidado, as pessoas percebem sim, né? Sim, percebem e não gostam. Então, seja congruente. Fale aquilo, palavras que o todo também esteja dizendo, né? Isso aí. Uso de linguagem inacessível, isso é importantíssimo, tá? Principalmente quando você quer falar para um grupo específico de pessoas. Especialmente em uso de termos técnicos que só são compreensíveis para pessoas específicas. Aquilo que a gente falou, né? O que às vezes é tão óbvio para a gente que às vezes a gente dá um conteúdo assim e a pessoa não entendeu. Não entendeu, porque para a gente é muito óbvio, porque a gente tem a expertise, a gente tem o conhecimento. Mas para a pessoa que está aprendendo ou se deparando pela primeira vez,
Não é óbvio. Então, ó, você tem que levar em consideração para quem você está falando e usar a linguagem que o seu público entenda, né? Então, cuidado com a linguagem inacessível. Quem é o teu público? Para quem você vai falar, né? Para quem você vai dar uma aula? Para quem você vai explicar? E aí faça de uma forma que o teu público possa te acompanhar e te entender. É isso aí. Gente, ó, Né? essa aula aqui foi bem teórica, aliás, como todas as aulas que a gente tem feito, porque a gente está lançando essa série mais teórica, depois a gente vai fazer exercícios numa outra série, a gente vai para uma parte mais prática para vocês, a gente ter trocar uma figurinha aqui, trocar uma ideia, tá? Eu quero que você deixe comentários, se você tem alguma parte da comunicação que você acha que a gente falou aqui, que você percebe no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, tá ok? De repente, deixa sei lá, um comentário e dá uma dica também, se você quiser. De repente você tem um chefe que, sei lá, é meio hostil, que utiliza de algum desses tópicos que a gente falou. Ou você próprio tem a coragem de falar, ó, eu já fiz assim e realmente rolou de uma forma que eu não fui bem interpretado, não foi legal, depois eu me arrependi do que eu falei. Acontece, gente, somos seres humanos. Quantas coisas eu já falei e me arrependi depois, porque achei que não precisava ter falado, ou porque me excedi, né? Falei demais, enfim. O mesmo professor que fala como se o aluno entendesse já o que ele está falando, né? Isso acontece muito em sala de aula. Então, coloca aqui embaixo, deixa aí no comentário se você já viu gente assim, ou se você mesmo já fez alguma falou algum desses tópicos que eu comentei, né? Ou se você é um usuário dessas estratégias que não podem ser usadas na comunicação. Isso aí, coloca aí pra gente que a gente vai adorar saber, tá bom? Então é isso, gente. Boa semana para vocês. Até quinta-feira com a nossa aula de teatro teórica também, né? Mas segunda-feira a gente está aqui novamente falando sobre comunicação. Até segunda que vem, tá bom? Quinta-feira não tem? Tem, né? Mas é voltada para o teatro. Essa é a série Comunicação. A outra série é série História do Teatro. Eu vou explicar o que eu quis dizer. Eu quis dizer para aqueles que dão um like. Não esqueça de dar um like, né? E ativar o sininho ali. Porque quem ativa o sininho recebe no seu e-mail que tem vídeo novo. Então eu falei mais para esses inscritos do nosso canal que deram ali acenderam o sininho. Então, vocês têm uma aula quinta-feira, mas a aula é sobre comunicação, como a Michele falou, segunda-feira que vem, ok? Bom, gente, um beijo, uma ótima semana, muita paz para você. Beijo no coração, até mais. Tchau.